Olá, boa tarde. Sou Bel Mordal, diretora de conteúdo do Instituto Brasil Agosto. Estou aqui para mais uma live da nossa série Figuras da Cozinha Brasileira. A nossa convidada de hoje é a vice-presidente do Instituto Brasil Agosto, a Flavinha Quaresma. A Flavinha tem uma história especial aí com a culinária brasileira. Na verdade, ela trabalha com a culinária francesa, mas com ingredientes e histórias brasileiras. Estou esperando ela entrar aqui para a gente poder contar um pouquinho mais da história dela. Acho que muita gente conheceu o Carême Bistrô, que ela teve por muito tempo no Rio de Janeiro, e era um restaurante, enfim, super especial. Mais recentemente ela estava com Fazenda Culinária, agora no Rio, até essa pandemia aí nos pegar de surpresa. Vamos ver se a Flavinha entra aqui para a gente poder começar. Bom, para quem está entrando pela primeira vez na nossa live, a gente tem feito toda semana aqui. Deixa eu convidar a Flavinha. Flavinha, pede para participar da live, que eu acho que vai ser mais fácil. Bom, hoje eu já estou no 3-0 para o Instagram. Vamos ver aqui. Olá, querida, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Ai, deixa eu acertar aqui que eu fiquei sem cabeça. Bom, obrigada por ter participado, ter topado participar aí da nossa live. A gente já está se namorando há um tempo para conseguir fazer essa conversa, né? Mas, enfim, essa pandemia não está fácil para ninguém. Verdade, verdadíssima. Mas estamos juntos hoje. Sim, sem dúvida. Bom, Flavinha, como a gente conversou, a ideia dessa live é contar um pouco sobre figuras que são relevantes aí para a cozinha brasileira. Você, obviamente, como nossa vice-presidente do Instituto Brasil Agosto, tem aí um trabalho diferente, importante com a cozinha brasileira, né? Seu histórico é com a cozinha francesa, mas ali valorizando os nossos ingredientes. Queria que você contasse, assim, do começo, como que você começou a cozinhar, onde foi plantada essa sementinha? Pois é, eu acho que eu nunca, a minha geração era bem diferente do que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia já tem várias faculdades, né? A pessoa não precisa mais ir para fora para poder estudar como foi na minha época. Na minha época não tinha muita escolha. Ou ia para fora para tentar trazer conhecimento, né? Ou não tinha jeito, ou começava, né, lavando prato, Na alguma coisa prática. assim, né? Então, graças a Deus, esse cenário mudou muito, né? Eu sou dessa geração que ainda teve que ir para fora. Eu acho que eu não estaria aqui conversando com você se não fosse por dois franceses maravilhosos, que eu acho que ajudaram muito a desenvolver a gastronomia brasileira. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui hoje, o Instituto não existiria, eu não conheceria a Ana Luísa Trajano, e que são duas figuras importantíssimas para a nossa gastronomia, que é o Claude Roagro, né, que a família, né, não precisa nem dizer, né, o pai dele, nossa, foi incrível, perdemos ele recentemente, Esse ano. infelizmente. E o Laurent Suadot, eu acho que eles foram assim grandes inspirações, né, para não só para mim, mas para várias. E aí, conversando com eles até, né? Eu adorava ir no restaurante deles e tudo. E aí, conversando com eles, eles me falaram, Flávia, você tem que ir para fora, né? Adquirir conhecimento e para depois voltar aqui e trazer essa bagagem toda. E aí lá fui eu, né? Imagina chegar para os meus pais, né? Em 91, né? Foi 90 que eu comecei a pensar nisso e falar, então, eu vou ser cozinheira. Não era uma coisa como hoje, hoje eu quero ser chefe, né? Então, é bem diferente. Eles levaram um susto no início, mas aos pouquinhos eles foram absorvendo, entendendo, né? Eu conheci a escola para a qual eu fui quando eu fiz um intercâmbio em Paris com a minha irmã, e lá eu
fiquei fascinada, né, com as brasseries, com os restaurantes, com esse mundo que eu não conhecia aqui, não tinha essa ideia dessa profissão que poderia ser de ser cozinheiro e hoje, como dizem, chefe, né? Mas na realidade é todo mundo cozinheiro, né? Chefe é um posto, né? Então, assim, teve esse caminho, né, de convencimento, né, para dizer, olha, isso é uma profissão, é legal, mas assim o susto foi grande na família. E eu imagino, assim, o que a minha mãe, meus pais não ouviram na época, né? Assim, tipo, coitada, né? A filha danou-se a ser cozinheira. E passam anos, Bel, e os netinhos dessas, né, das amigas dos meus pais, né? Vêm me procurar. Então, o que você acha? Eu estou O que você gostando. Eu falei, indica? o mundo dá voltas, né? Não Graças a é? Deus, o mundo dá voltas. E aí foi isso, comecei a trilhar meu caminho indo para lá. E quando realmente você se transporta para outro país, eu naquele momento eu vi, nossa, eu não conheço nada gastronomicamente falando do meu país. Me deu muita vergonha, né, assim, de viver isso, de falar, nunca fui. Parecia que eu conhecia mais outros países do que o meu próprio país. Né? Então, eu acho que a gastronomia me permitiu esse resgate com com o meu próprio país, sabe? Assim, O que era até natural, né, Flavinha? Acho que naquela época não se falava em cozinha brasileira com o fervor e com a paixão que se fala hoje, né? Não, mas com certeza não. Estamos falando aí de quase 30 anos. Né? Há 30 anos realmente era uma várzea gastronômica, né? Hoje eu fico imaginando quando, né, o Laurent, o Claude e outros estrangeiros que foram importantíssimos, né, para a construção do que é hoje a gastronomia brasileira, quando eles chegaram aqui, o que eles não passaram, né? Porque a gente não tinha o creme de leite que a gente tem hoje, as manteigas, era tudo muito, né, muito difícil. Né? E graças a eles e a todos os outros, né, que vieram de gerações, né, como Alex, como a Ana Luísa, né? Eu falo que a importância da Ana Luísa e hoje do instituto que ela criou para a gastronomia brasileira é imensa, porque assim, se eu hoje sair aqui, estou falando do Rio de Janeiro, for lá para Cinelândia e perguntar para as pessoas que estão ali passando, ali os passantes, falar alguns pratos da cozinha brasileira, muitos, por incrível que pareça, não vão conhecer, porque o Brasil é essa diversidade absurda, esse tamanho gigantesco, né? E eu digo que cada estado, né, cada região tem a sua particularidade, tem os seus ingredientes, tem os seus terroirs, né, que a gente fala. Né? Então, esse registro, que quando a Ana Luísa resolveu, né, trilhar esse caminho, né, na gastronomia, ela foi também, apesar de ter uma geração boa entre a gente, ela foi para fora, buscou conhecimento, ela estudou na Itália e voltou para o Brasil com essa missão, né, de realmente assim, de registrar, né, de deixar esse registro, e ela já deixou tantos registros, tantas bíblias. Então, a importância do Instituto, eu acho que assim, que eu me orgulho de fazer parte, quando a Ana Luísa me chamou, eu fiquei super emocionada, eu falei, meu Deus, nossa, nem sei o que dizer, já tá aceito, já sou, já estou com você, que é de deixar registro, principalmente para as outras gerações, né? Para as crianças que vão ver. Né? Eu ainda, assim como ela, eu também acredito que a gastronomia vai entrar no ano letivo, aí, como matéria das escolas, que eu acho que isso é fundamental, porque é cultura, e através dessa cultura a gente conhece tantas outras coisas, né? Que são importantes, não é só, né? Claro, história, português, todas essas matérias são fundamentais, mas era bom deixar um espacinho assim para a gente também, né? Para mostrar essa diversidade, que fala, de um certo modo, quando a gente fala de gastronomia, a gente fala de história, a gente fala de geografia, a gente fala matemática. Fala das nossas raízes, né? E de uma forma saborosa, né? Então, eu ainda sonho com isso, eu acho que a Ana e o Instituto compartilham disso, e a gente vai chegar lá, com certeza. Acho curioso essa similaridade da história de vocês, né? Acho que até porque não existiam tantos cursos de gastronomia como tem hoje, mas a Ana também, como você falou, né? Estava na Itália, fez aí no curso de gastronomia lá. Quando veio também esse clique, assim,
por que a gente não valoriza os nossos ingredientes, as nossas receitas e as nossas histórias da cozinha, como eles valorizam, né? Como Exatamente. esse olhar que eles sempre eles tiveram, né? movimentam a economia, né, através da gastronomia. A gente vê não só a França, mas o caso que é mais recente da Espanha, que mudou o cenário turístico, o cenário econômico, né, através da gastronomia, porque viram que isso realmente, assim, imagina a gente aqui, o Rio de Janeiro, por exemplo, falando da minha praia, que tem que defender a minha praia que está tão castigadinha, então deixa eu defender um pouquinho aqui o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que não é maravilhosa só no nome, é uma cidade linda e que poderia muito bem vender isso, né, com um pacotão entre não só da beleza natural que ela tem, mas mostrando a gastronomia. A gente já faz, né, mas com certeza se a gente tivesse coisas básicas como segurança, entre outras coisas, a gente poderia solar lindamente, assim como Paris é uma das, né, mecas do turismo e da gastronomia. Para ser um turismo muito além das paisagens, né? Exatamente. Também dos nossos sabores, que são incríveis. Exatamente. E é uma viagem que a gente que pode também, né, pode continuar, né? A pessoa leva esses sabores na mala, né? Então, assim, hoje eu não me conformo da gente aqui no Rio não ter um mercado para chamar de nosso, né? Onde a gente, porque eu acho que assim, se tem um lugar que a gente começa a conhecer a cidade, que seja ela qual for, é o mercado. O mercado vai dar o tom para a gente, né? A gente vai saber como é aquele povo, o que ele come, e através disso a gente vem puxando aquele novelinho cultural e conhecendo outras coisas da cidade, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho certeza que esse novo prefeito está olhando, já está se mexendo aqui, porque a gente tem até espaços que já estão prontos para virar isso e que deixam de ter aí um apelo importantíssimo para a cidade. Uma abertura de portas e um fechamento também para quando a pessoa vai, para levar na mala um pouco dos nossos sabores e da nossa cidade. Sem dúvida. E, bom, você tem até uma história com um mercado aí que eu vou querer que você me conte, mas eu vou dar um passinho antes atrás. Você estudou em Paris e daí começou a trabalhar, você foi para o México, é isso? Então, meu primeiro emprego, porque assim, quando a gente se forma no Cordon Bleu, tem lá várias opções de um grande, né, mural com várias opções de trabalho no mundo inteiro. E eu tinha tenho um grande amigo mexicano, queridíssimo Alejandro, que estudou comigo, se formou comigo. E aí eu olhei e falei, gente, Alejandro, tem uma oportunidade de trabalho para mim lá? Olha. E aí ele falou, tem. Bom, na hora eu já falei, eu já tinha um fraco pelo México, já conhecia o país e a comida é encantadora. E aí fui parar no México, assim, tipo, o primeiro emprego, né, de recém-formada foi lá. E aí, Bel, quando eu comecei a conhecer o povo mexicano, e eles iam me perguntando as coisas, e a primeira pergunta é, como é a Amazônia? E a brasileira falou, não sei, nunca fui. E aí fui vendo tanta coisa que eu não conhecia, e eles eles têm essa coisa, né, de defender os sabores, defender, né, o país, né, um nacionalismo muito forte. E lá eu prometi, assim, se tem uma coisa que eu vou fazer é viajar pelo meu país, e graças a Deus a gastronomia tem isso, né? A gente tem os festivais, a gente tem né, os que levam a gente aí a conhecer outros sabores e outras culturas dentro do nosso próprio país. E eu tive a sorte de fazer o Mesa para Dois, que foi um programa que mostrou muito isso, né? Que mostrou essa coisa da diversidade brasileira. Então, isso foi uma promessa cumprida, mas ainda tem muito ainda, porque não para. Para contar um pouco desse programa. Era um programa que você tinha com o Alex Atala, né? E você não viajou só no Brasil, você viajou pelo mundo, é isso? A ideia era mesmo a gente focar no Brasil, como a gente começou. E aí, na segunda temporada, surgiram outras oportunidades. Óbvio, a pessoa que já gosta de viajar, já gosta de conhecer. Então, a gente foi para o Chile, a gente foi para o Peru, fomos para outros países, mas o bacana mesmo foi conhecer o povo brasileiro e regiões que eu não conhecia, né? Como conhecer melhor o estado do Pará, né? Conhecer iguarias que eu não conhecia. E essa duplinha com nada menos que o Alex Atala foi um luxo, né? Assim, a gente estava... Foi um dos primeiros programas, eu acho que... Pois começo dos anos 2000, né?
Tinha Exatamente. Eu acho um dos que o primeiros primeiro nacionais, né? era a GNT que começou a botar todos esses programas, né? Trouxe o Jamie Oliver, Nigella, coisas que a gente não tinha acesso aqui. E acho que antes da gente só tinha o Olivier Anquier, que já tinha um programa super bacana. E aí juntou essa coisa da carioca com paulista, uma chefe mulher com um chefe homem, deu esse equilíbrio bacana e houve uma briguinha no início, porque quem vai viajar? Eu falei, Alex, você fica na cozinha, você é top, vai ficar na cozinha e eu vou viajar. E aí, eu quero viajar também. E Aí aí, vocês tiraram no palitinho? quase isso. Mas aí ele não tinha nem como, não tinha esse tempo porque assim, as pessoas acham que fazer 24 minutos de programa se faz assim, às vezes você leva 3, 4 dias para poder fazer Claro. aquilo. Né? Então, eu não tinha como ele. Assim, ali eu ganhei rapidinho, não teve nem história. E foi muito bacana, foi muito legal. A gente não pôde continuar, porque foi uma ascensão muito grande também do Alex nessa época. Ele, né, ele começou a ganhar todos os prêmios e ficou difícil para ele manter. E eu acho que ele sempre falou assim, não era uma coisa que ele curtia. Estou vendo ele agora fazendo um monte de live, felizão. Eu acho que nas lives ele se encontrou. Ele até falou: estou adorando fazer live. Mas programa ele não pensa em voltar a fazer. Ele fala, programa de televisão, não. Mas eu acho que foi E você muito tem bacana. saudades? Morro de saudade, morro de saudade. Morro de saudade. Foi um aprendizado muito grande e eu curtia fazer, porque eu acho que também, assim, você só faz bem feito quando você realmente... Como tudo, né? Qualquer profissão. Né? Então, eu gosto muito, sinto saudade. Ainda não tive uma brilhante ideia para voltar, porque tem tanto programa hoje em dia de 2000 para cá, foi uma loucura, né? E muito reality, muita coisa acontecendo. E TV aberta, né? Não só mais fechada. Imagina quando que a gente lá atrás ia imaginar um programa numa televisão aberta, com esse tanto de espectadores e vibrando né, com a cozinha brasileira, contando histórias. É super emocionante, né? Quando eu vi a história lá da família do Tiago Castanho, contando a história deles lá, e entre outras tantas, né? Poxa, isso daí é assim, valeu toda essa terrinha que a gente pegou dura lá atrás, valeu todo o trabalho para ver isso hoje. Né? Hoje eu acho que as pessoas não têm noção do que a gente viveu lá nos anos 90, gastronomicamente falando. Era tudo... E tem história. Eu mesmo paguei altos micos. Minha primeira vez em Belém, no mercado Ver Peso, e aí eu falei, gente, eu não conheço nada dos nossos produtos. Voltando da Europa toda, me achando. Porque a gente tinha que ir para lá para trazer os produtos, às vezes nossos, né, que faziam sucesso lá, para a gente voltar e dizer, olha, foi aprovado, tem um selo lá aprovado, agora a gente pode usar aqui. E o mico que eu paguei foi no mercado Ver Peso, quando eu cheguei numa daquelas maravilhosas, aquelas vendedoras incríveis com as suas barraquinhas. E aí era uma barraquinha onde ela vendia várias sementes e ervas para medicinais mesmo. E eu olhei e falei, gente, era uma profusão de fava tonka, que eu conhecia até então como fava tonka. Para mim, ela não era brasileira, era da Ásia. E aí eu olhei aqui e falei, fava tonka. Que é o nosso cumaru, né? Para quem não sabe. Não, é cumaru. E eu fiquei lá, não, é fava tonka, ela é cumaru, aquela coisa. Aí eu falei, como assim cumaru? Ela falou, isso é daqui, isso é super brasileiro, aqui do terroir, daqui da amazônico. Eu falei, gente, eu sempre achei... Para mim tá cortando aqui um pouquinho. Flavinha, você tá me ouvindo bem? Deixa eu ver se as pessoas estão ouvindo bem. Flavinha, acho que a gente perdeu um pouco do seu som. Peraí. Você tá me ouvindo?
Acho que você vai precisar contar essa história toda de novo, porque as pessoas estão aqui reclamando um pouco que ficou sem som. Eu também parei de te ouvir. Você me ouve? A gente deu uma travada aqui. Acho que agora melhorou. Tenta falar de novo. Não. Será que caiu sua conexão? Acho que continua mudo. Isso. Ó, tivemos um problema tecnológico aqui. Deixa a Flavinha sair e entrar de novo para a gente. Aqui. Voltamos? Agora voltou, agora eu te ouço. Mas você vai precisar contar a história de novo, porque eu perdi Vou você. contar onde. A Eu moça te não sei explicando onde é que que era parou, porque eu Kumaru. fiquei animada aqui falando e não reparei que estava mudo. Mas acho que foi o momento que você reconheceu como Flávia, Favatonka, e a moça te falou, não, isso é Favatonka. Kumaru. E aí essa coisa do Kumaru, Favatonka, e ela me explicou que o Kumaru servia para problemas respiratórios, né, para bronquite, renite, tudo isso. E aí eu perguntei o preço, e aí R$ 1, né? Faz muito tempo isso, que agora também, né, já não é mais o preço que era há tantos anos atrás. Né? E aí eu falei, eu vou levar tudo. E aí a senhorinha lá chegou para mim e falou assim: Nossa, mas a sua família deve ter muitos problemas respiratórios, você vai levar isso tudo? Eu falei, vou levar tudo, me dá tudo, quase enlouqueci. E aí foi esse mico, né, de saber que essa especiaria, essa maravilha que é a fava tonka é nossa. Então foi assim, e aí foram várias outras, né, que viajam e voltam para cá, precisam viajar para fazer sucesso. É uma coisa muito de uma autoestima baixa que eu acho que a gente tinha e que, graças a Deus, né, a gente já não tem mais isso. Eu acho que agora a gente... A batata baroa antigamente era papinha de De criança, bebê, né? E né? aí Lohan mostrou, Emmanuel Bassolé, todos eles mostraram, fizeram maravilhas com a mandioquinha ou batata baroa aqui pra gente no Rio. E hoje batata baroa já, né, já tá aí o cará. Eu me lembro a primeira vez que eu servi cará, né, para um cliente todo, né, olhou e falou: Mas você está servindo foie gras com cará? Mas que não tem nada a ver. Mas uma coisa, uma iguaria francesa. E eu falei: Com uma iguaria brasileira, que é o cará. Ele falou: Mas cará é comida de santo. E eu falei: Pois, e se os santos gostam, o senhor deveria quebrar isso. E aí negociei com ele, falei: Olha, o senhor prova e eu não cobro nada se o senhor não gostar. E aí fiquei ali olhando ali da minha janelinha lá da cozinha. Da janelinha? Fiquei olhando ali para ver, aí eu vi que ele estava comendo, dei aquela passeadinha, ele pegou pelo braço e falou assim: Quaresma, eu perdi mais de 50 anos sem provar cará. Falei: Tá vendo? Falei que a aprovação dos santos era coisa boa. Pois é, mas é isso, a gente não conheceu os próprios ingredientes, né? Tinha mesmo que ter na escola a prova para saber o que é grumichama, o que é Nossa, o hoje quando a cará, qual gente que é o coloca aí gosto. grumichama, cereja brasileira, as pessoas nunca ouviram falar. E é uma coisa Mata Atlântica Nunca. total, super nossa. Né? Eu acho que assim, falta assim, a gente tem que olhar um pouco para o que os outros fazem, né? Porque, por exemplo, se alguém que sabe trabalhar o marketing alimentar, né, da coisa, marketing dos alimentos, é a Itália. Né? Então, vamos trabalhar o nosso marketing melhor. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. É uma coisa assim, muito importante. Né? Já melhoramos muito, isso é fato. Né? Hoje tem produtos nossos, né, em grandes mercados aí fora, chefes trabalhando. Eu acho que assim, nossa, já movimentou muito. Mas a autoestima a gente ainda tem que melhorar muito.
É, que é aquela velha coisa que a Ana fala, né? Que era o incômodo dela. Porque que quando a gente vai servir alguém, vai fazer uma festa e tal, a gente serve pratos italianos e franceses e não os brasileiros, né? A gente não olha para eles com a sofisticação que a gente dá para os outros, para os de fora. E acho que é esse trabalho que você fez, de repente, misturar os nossos ingredientes com coisas que as pessoas já consideram iguarias, é isso, né? É a forma de introduzir, de mostrar que eles têm valor também, né? Eu acho que foi um jeitinho que a gente encontrou, né? Assim, tipo, todo mundo nessa época, final dos anos 80, né? Com essa que eu falo que foi a primeira revolução da gastronomia brasileira, que teve a chegada dos chefes franceses, reconhecendo os nossos produtos, mostrando as técnicas, né? E aí foi criando, né? Eles criaram muita mão de obra, né? Muitos cozinheiros, né? Aprendendo a fazer coisas com uma técnica, né? de bacana. E aí a gente foi seguindo esse fluxo e misturando as coisas, né? O meu grande barato é isso, é poder usar um produto nosso e a pessoa, no início era disfarçado, a gente tinha que dar uma disfarçadinha. Agora é maravilhoso, porque agora é assumido mesmo, né? A gente fala, bota lá o nome. Antes a gente tinha que dar uma de chavada, assim, não botava tudo, não explicava tudo muito nos menus. Agora é um máximo, né? A gente vê todo mundo botando origem, da onde vem, né? Eu acho que isso mostra uma evolução, né? Nossa, e isso aí ainda o céu é o limite para que a gente tem para fazer. E você faz isso com maestria também nas sobremesas, né, Flavinha? É porque eu sou uma formiga, né? Todo mundo fala, você adora fazer sobremesa. Porque eu adoro comer sobremesa. Esse é o grande problema. Problema não, é ótimo. Né? Graças a Deus, as minhas taxas de açúcar ainda estão bem, né? Então, me alimento bem para poder continuar comendo. Né? Mas eu adoro isso, essa coisa da misturinha. Né? Então, assim, sempre que eu posso, eu estou pegando ou alguma coisa muito nossa, por exemplo, uma das sobremesas que eu botei num dos livros que eu fiz foi pegar o bolinho de estudante, nada mais é do que o bolinho de estudante nossa, e dar uma carinha para ele. Mas a receita é aquela que todo mundo faz lá na Bahia, o próprio bolinho de estudante. Dei uma perfumadinha com baunilha, né? Botei uns cítricos, um cremezinho cítrico, trouxe uma frutinha diferente. E é isso, é você pegar clássicos nossos que às vezes estão aí adormecidos ou que não saem de alguns lugares e botar aí com uma roupagem diferente. A roda a gente não inventa, porque a roda já foi inventada há muito tempo. Né? Nem precisa, né? O bacana é a gente assumir mesmo que faz, que olha, que é isso. Eu viajo, e acho que meus colegas todos também fazem isso, a gente viaja para se surpreender, né, com os sabores, conhecer outras coisas e trazer para cá, para o nosso laboratório de ideias e gustativo e inventar outras coisas para surpreender as pessoas. Esse é o grande barato, né? Porque, assim, dificilmente a gente vai, criar uma coisa tipo que nunca foi vista, né? Já muitos anos já se passaram, muita coisa já foi feita. É que nem moda, né? Moda a gente vê assim, Saia Godet foi, voltou, e ela é inventada de um outro jeitinho. É isso. O barato é isso. E se puder dar o crédito, né? Fica a dica, né? Bacana, né? Isso é legal. Aliás, essa é uma questão muito especial aí na cozinha brasileira, né? Bom, não só na cozinha brasileira, mas essa coisa de não dar as referências, todo. Os créditos, É complicado. Bom, aqui estavam perguntando, enfim, foi um projeto aí que você teve uma participação fundamental, que foi o tema da escola de samba, né? Na União da Ilha, quando chamou vários chefes e você convidou aí para desfilarem na Sapucaí, você temas de escola de samba. Como que foi? Enredo da Brasil, bom de boca, né? Quando que eu ia imaginar? Eu recebo um telefonema e falo assim... olha, aqui é o Severo Luzardo, da União da Ilha, né? Ele é o grande criador, ele que criou esse tema, ele já nasceu com o nome, Brasil Bom de Boca, para falar de gastronomia brasileira. Eu fiquei muda, por alguns segundos eu fiquei muda. Você está falando sério? Que gastronomia vai estar na avenida?
Falei, na hora, a primeira coisa que eu falei, vamos ter que ter um carro alegórico cheio de chefe. Não quero nem saber, porque é um momento, assim, para lavar a alma, né? Assim, da gente ver. É a glória, né? Finalmente chegamos no topo. Bom, eu, como carioca, não vou dizer que tenho um samba no pé, porque eu não tenho, mas adoro escola de samba, sempre curti muito carnaval, né? E fiquei, assim, fascinada. E aí eu falei assim, olha, eu quero conhecer. E aí o Severo mostrou todo o enredo, as ideias, e eu fiquei muito impressionada com o trabalho da escola de samba, né? Com um ano de trabalho para aquilo sair, né? Para aquela 1 hora que, quando a gente está lá na avenida, parece que tem 15 minutos. Né? É tão rápido, é tão louco. Né? E, como tudo no Brasil, suadinho, né? A gente teve essa ideia, né? Vamos encher a Avenida de Chefes. E eu sair ligando para os amigos, que se tem uma coisa que eu me orgulho dos amigos que eu conquistei na gastronomia. Isso, assim a gente acho que é que eu vou levar assim com o maior carinho, né? Para qualquer canto que eu vou aí, do Amapá a Porto Alegre, a gente tem essa irmandade, eu posso dizer, que é legal, um ajudando ao outro. E nesse ano, que foi um ano especialmente difícil, isso se mostrou muito importante, Bel, essa união, essa coisa. Eu acho que a gente cresceu muito, criou laços ainda mais sérios do que a gente já tinha. E nesse ano da União da Ilha, que foi incrível, porque assim, todo mundo topou essa loucura, porque não tinha dinheiro. Era aquela coisa assim, super, né, super difícil. Então, assim, a gente falava assim, gente, então, vou te convidar. Aí eu falei assim, eu vou ter essa cara de pau e vou convidar. Porque, assim, quando a gente vai ter essa oportunidade de juntar 100 chefes num momento desse? E aí, entre amigos, né? Aquela carioca brasileiro chegava, ligava para cada um e falou, olha, a gente tem a oportunidade de viver um momento único. Tinha sido um ano muito difícil, né? Foi um ano complicadíssimo para a gastronomia carioca na época. E aí eu puxei disso, olha, esse ano a gente vai entrar, né, um novo ano com uma notícia maravilhosa. A gastronomia brasileira vai estar na avenida. E aí todo mundo, uau, eu quero. Depois vinha, então, não tem passagem, não tem isso, mas a gente vai. Mas tem animação, tem samba no pé. Tem uma animação, tem tudo. A gente vai juntar 100 chefes. E, cara, todo mundo topou. E foi um dos momentos mais incríveis, né, que a gente viveu. Eu acho que foi uma... Não deu para chamar todo mundo, porque não dava, né? Então, a gente foi, assim, tipo, chamando quem, né? Tivemos que fazer aquela famosa escolha de Sofia, que foi dificílimo. Então, era um de cada estado, porque eu queria ter, né, representação de todos os estados brasileiros para mostrar a nossa diversidade. E outros que foram se agregando. Eu quero, eu vou e tal, papapá. Então, a gente seria um pequeno carro alegórico, se transformou em alas e 2 carros alegóricos. E foi incrível, incrível. Demais. As fantasias eram lindas, eram incríveis também. Lindas, e acompanhar esse trabalho todo, né? O tanto de artistas que a gente tem e que às vezes, né, a gente nem mostra, né? Eu fiquei muito impressionada, assim, desde quando eu vi os croquis lá do Severo, maravilhosos, a ideia dele toda dividindo, né, em alas, né, a gastronomia, desde quando a caravela chegou e tudo, né? A depois entender a transformação daquelas fantasias, a criação dos carros alegóricos, e tudo, assim, haja criatividade, né? Porque, às vezes, eles tinham, vamos supor, um carro que eles poderiam fazer uau, 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 com milhões de coisas, e aí tem que mudar, porque falta o dinheiro, falta aquilo, e os caras sempre, né, com superação e mostrando um trabalho. Eu fiquei impressionada, foi realmente... E outra coisa, valorizando a nossa cultura. Aqui a gente tem as Iabás, né, que tiveram, né, um holofote, apareceram para o mundo, mostraram o trabalho lindo delas, né? Então, assim, não só a história contada, mas os holofotes dados a quem merece, né? Eu acho que isso foi muito bacana. Sem dúvida. Você estava falando um pouco desse ano, né? 2020 não perdoa ninguém. Você ficou um tempo recolhida no seu sítio, né? Conta como que você fez, como que você está levando por aí. Quando deu o estouro da coisa, que foi lá
dia 15 de março foi o último Março. dia que eu abri o café. Dia 15 de março. Quando começaram os rumores, vai fechar, vai fechar. Eu já vinha acompanhando o que estava acontecendo na Europa, através dos chefes de amigos que eu tenho lá, e fui ficando bem assustada. E aí, no dia 17, foi quando foi decretado que isolamento social, pau, e eu fiquei muito preocupada com a equipe. Primeira turma que eu pensei com a equipe, comigo, com a minha família, porque o contágio era aquela coisa louca que a gente vivenciou depois, ninguém imaginava que ia ser o tanto que foi. E na hora eu falei, a gente estava dentro de uma casa de cultura. A primeira coisa que foi fechada foram as casas de cultura, foi, né? E poderíamos fazer um delivery, como muitos fizeram, mas uma empresa nova, né? Sem recursos financeiros, né? Não tinha nada guardado, imagina, não tinha nem pago o investimento, né? Então eu botei na ponta do lápis e a minha preocupação era todos os meus colaboradores, a maior parte enfrentava 1 hora, 2 horas de transporte diário. Então, o transporte público, aquele contágio absurdo. Né? Não tinha nem máscara, né? Não tinha nem recomendação de uso de máscara ainda, então não tinha nenhum cuidado. A gente não tinha nenhum cuidado, ninguém estava sabendo. Então, na hora, eu tomei a atitude, vamos fechar, né? Fechamos, e desde então não abrimos mais, e ali foi ladeira abaixo, né? A gente foi vendo uma coisa que eu achava que ia ser 1, 2 meses no máximo, se transformou em 8 meses, e a gente não teve fôlego, aquela coisa mesmo de assim, acabou o fôlego, não dá. Até hoje as escolas e centros culturais estão vivendo o que a gente está vendo, e não teve outro jeito, tivemos que fechar. Foi muito difícil, né? Uma decisão super complicada, mas foi a única opção que teve, não tinha outra, né? Para não aumentar as dívidas que já tinham sido formadas ao longo desses meses de fechamento e em isolamento, né? E foi duríssimo aqui para o Rio ver tanta casa, né, com história, casa de 40 anos, como o Navegador, né, da chefe Tereza Corção, fechar, casas, né, o centro do Rio de Janeiro sofreu muito, né? Eu tenho muita esperança de que agora, nesse novo mandato, o olhar para o centro do Rio de Janeiro seja muito grande. E o projeto é antigo de transformar aquilo numa coisa residencial e comercial, e tem a única saída, como a gente viu aí em outros centros né, pelo mundo acontecer, porque é um dos lugares mais bonitos do Rio e é uma história, né? Então a gente viu muitas casas fechando ali e foi muito cruel, né? Ao mesmo tempo a gente viveu muita coisa bacana, que foi essa união, né, dos chefes, cozinheiros, né? Uma das chefes aqui do Rio, a chefe a Manuela Zappa, Manu Zappa, criou um grupo Resistência, né? E desse grupo, né, desse momento tão difícil, que foi difícil para todo mundo, né, foi criado aí um novo prêmio, que foi o prêmio, né, Cozinhas do Prosa, com esse prêmio para os heróis da resistência que a gente viveu agora nessa semana, que a gente nem sabia se ia acontecer, se não ia acontecer. Felizmente tivemos o apoio de um laboratório, né, que foi o Laboratório Alba, que testou todo mundo, porque como é que a gente ia, né, juntar essa turma com essa loucura toda acontecendo? Né? Então, o evento aconteceu, todo mundo testado, e aí nesses testes descobrimos vários chefes e amigos e produtores ali com Covid que tiveram que ser isolados. Imagina só, se tivesse todo mundo junto, ia ser uma loucura. Então, hoje, realmente, a segurança é a grande palavra. Eu acho que assim, as pessoas que conseguiram se reinventar, sobreviver, né, a essa loucura toda que foi esse ano, a gente tem que bater palmas de pé, não só no nosso ramo, né? Todos os ramos sofreram. Sim, todos. Em geral, com o sofrimento, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ainda estamos aí com muita esperança de que essa vacina chegue logo. Vem vacina, pelo amor de Deus, para a gente voltar a sonhar, né? Por favor. Né? Foi um ano muito cruel, né? Eu acho que foi um ano que parece que a gente viveu uma pausa, né? Assim, parece que apertaram e essa loucura ainda acabou. Mas vai acabar, a gente vai voltar a sorrir. Eu acho que o Brasil já passou por tantas crises, né? Tantos momentos difíceis, né? E a gente está craque. Infelizmente, a gente é craque de se relevantar. Né? Quantas moedas a gente já viu trocar? Quantas coisas a gente já viveu?
né? Então, eu acho que a gente vai superar. As lições foram, né? Muitas lições ficam disso tudo, né? Sem dúvida. E é bola para frente, exatamente, é um ajudar o outro, né? Eu acho que a gente vai voltar, os festivais vão voltar a acontecer, os eventos vão voltar a acontecer, a gente não vejo a hora, né, de voltar ao nosso real normal. E não esse Pois novo é. normal, não quero esse novo normal, não. E você já tem planos? Já tem alguma coisa que você já está aí costurando na sua cabeça? Então, foi uma parada difícil, né? Porque fechar uma empresa não é fácil, né? Ainda estou nesse processo ainda, né? Para pagar tudo, pagar todo mundo. Tem uma caminhada longa, mas vou honrar com tudo e vamos, né, nessa luta. E estou dando 2 passos atrás, na realidade, pegando um projeto que era um projeto antigo que na hora eu fiquei meio com um chicotinho assim, ó, vida, por que eu não fiz esse projeto? Porque agora era super atual, que era das aulas online, que era de comidas para entregar em casa, mas não aconteceu, não foi, então agora vou retomar, né? A minha meta era botar no trilho esse encerramento da empresa, que ainda está acontecendo, e começar o ano com esse novo gás, que é fazer essas aulas online, fazer conteúdo, criar, né, que eu adoro dar aula, gosto, né? Então, enquanto não está dando para ser presencial, que seja, né, pelo menos online a gente tem. E fica aí o registro, e a gente também tem como a gente, né, pegar o Brasil como um todo através das aulas online. Sim, sim. Eu acho que assim, as lives vieram para ficar, né? Seja chamar live, seja chamar bate-papo, como a gente quiser. Eu acho que isso foi muita coisa boa a gente tem que, né, que tirar, né, de tudo que a gente viveu nessa. Isso porque esse contato imagina, né? seria muito difícil, né? Agora, no final, a gente consegue, né? Nessas lives do Instituto, a gente conseguiu falar com gente do Brasil todo. Falamos com Paulo Machado, falamos com a Denise em Roraima. Eu acompanhei, então, assim, foi Roraima, com a Joana. Fizeram um panorama Brasil inteiro. E se a gente não tivesse isso, né, não só com o tempo difícil das pessoas, mas com os valores que são altos, né? Os deslocamentos. Sim, as né? passagens, tudo. Eu fiz algumas coisas que foram incríveis, que foram degustações que a gente viveu aí de degustação de azeite, o azeite que chegou para todo mundo em caixinhas, né, lá do Sul e de Minas, e a gente pôde provar. Eu acho que assim, a gente vai acelerar muitos processos que a gente não conseguia fazer antes. Que né? ficaria para depois, né? Os Zooms, as reuniões que a gente pode ter do próprio Instituto, né? Aí Sem a dúvida. gente pode, né, fazer tanta coisa, resolver tanta coisa, mesmo com a Ana Luísa longe, a gente, né, as distâncias, né, ficaram menores Sim, sem dúvida. isso, né? E você teve uma outra boa notícia agora, né? Enfim, ó, foram muitas más notícias esse ano todo, mas você teve uma ótima notícia muito recentemente, né? Conta pra gente. Você foi colaboradora de um livro que ganhou o Jabuti, né? Olha, imagina só, gente, participar de um livro que ganhou o prêmio Jabuti. E mais que isso, o prêmio numa categoria de economia criativa, né? De você ver a gastronomia como, né, como inspirador nessa área, né? Para você ver o tanto de coisa que a gastronomia pode fazer. Então, foi um luxo, né, encerrar o ano com esse prêmio. Eu acho que a Teresa Corção, ela mereceu esse prêmio, né? Não só por tudo que ela viveu no ano de encerramento do restaurante dela, mas eu acho que assim, aquela cereja do bolo de um trabalho incrível que ela vem fazendo ao longo dos anos, né? Que é difícil, né, você ter uma ONG, né? Muito difícil, né, manter os seus ideais e juntar e fazer com que as pessoas acreditem, né, na sua história, no seu propósito, ideia, né? No seu ideal, né? No seu propósito. Né? E os ecochefes, ela juntou esse bando de chefes, né? que acreditam na gastronomia brasileira e que amam a gastronomia brasileira e que acreditam numa história muito bacana, que é na parceria do cozinheiro com o agricultor. Porque sem esse alimento... Então, só para quem não sabe... Só fazer uma pausa, o livro chama Ecochefes, Parceiros do Agricultor, né? É do Instituto Maniva. Exatamente, é um livro lindo, né, que revela essas parcerias,
né, de nós cozinheiros com os agricultores, né, que mostra essa dependência maravilhosa, porque é uma interdependência. A gente depende deles e eles dependem da gente. Né? Assim, nós acabamos sendo divulgadores do trabalho deles e sem um bom alimento a gente não faz nada. Né? Pode falar o que for, assim, comida boa com ingrediente ruim não dá. Então, a gente depende desse trabalho espetacular desses agricultores. Eu acho que assim essa luz que esse livro jogou em cima deles, né? A gente vendo eles no lançamento, foram quase todos, não deu para todos, porque alguns têm distâncias, né, que são complicadas, mas no lançamento que a gente fez aqui no Rio, quando ainda podia se fazer, né, o lançamento foi incrível ver eles como estrelas, né, a gente mostrando o trabalho deles. E receber esse prêmio, acho que assim, lavou a alma, né? De um ano tão complicado, né? Ver a gastronomia aí brilhando na literatura brasileira. Foi um motivo de... abrindo novos caminhos, né? Para brilhar. Abrindo novos caminhos. Que é também uma das coisas bacanas que eu acho que o Instituto vem, né? Esse ano, né? De um ano tão complicado, a gente lançou aí um livro maravilhoso, né? Tá aqui atrás, escondidinho, Fermentação à Brasileira. Que é maravilhoso. É o primeiro ali. Muito bacana. E esse ano tem coisa boa vindo por aí também. Tem, é isso. Né? Que vem outros jabutis aí para a gastronomia. Para a gastronomia, né? É isso. Joia, Flavinha, nosso tempo está se esgotando. Queria ver se tem mais alguma história que você acha importante a gente contar, se você quer falar de mais algum plano, algum projeto. Olha, eu acho que assim, eu queria dar uma injeção de ânimo mesmo para quem está assistindo essa live aqui com a gente, né? Que eu acho que tem várias ONGs, institutos aí que fazem um trabalho muito bacana, né? Dos tesouros aí, protegendo os tesouros, coisas como, né, slow food, né, que mostram aí os nossos tesouros. Então, eu acho que assim, vamos, né, celebrar a nossa gastronomia, vamos usar mais os ingredientes brasileiros, vamos, como você mesma falou, né, não sabe o que vai servir para a sua festa de aniversário? Vai lá na Bíblia aí, que a Ana Luísa lançou alguns aí, pega um bom prato brasileiro e bota como carro-chefe. Né? E para as pessoas que também que não cozinham, né? Ou que cozinham pouco, né? Mas eu acho que isso também a pandemia ajudou, porque nunca se cozinhou tanto, nunca se procurou tanto gastronomia no Google, né? Isso está super registrado como nessa pandemia. Não deixem isso adormecer, né? Quando essa loucura toda acabar, né? Eu acho que uma das coisas bacanas é a gente que teve tempo de cozinhar mais com a família, com os filhos, com o marido, enfim, com as pessoas que a gente gosta. Mantenham isso, que eu acho que esse exercício de cozinhar é uma forma da gente manter a cultura brasileira viva, manter os nossos sabores, né, literalmente passar de boca em boca, né, esses nossos sabores maravilhosos. Eu acho que assim... Eu vou usar fazer um desafio aqui para quem está nos assistindo, que é descobrir novos sabores brasileiros. Acho que assim, né, tá chegando o fim do ano, aquele momento de fazer as listas de promessas para o ano que está chegando. Então, a gente acho que faz uma proposta para vocês. Conheçam novos ingredientes e novos sabores brasileiros. Aprendam uma receita brasileira nova. Acho que vale a pena, né? A gente tem muitas riquezas aí que nem todo mundo degusta. Então, vamos aprender a saborear isso mesmo. Isso, né? E arrisquem. Por exemplo, uma vinagrete de uma salada, se você bota um toquezinho diferente do cupuaçu, por exemplo, vira uma outra vinagrete. Né? Se você faz uma vinagrete de banana da terra com maracujá, é outra vinagrete. Então, coisas muito simples, né? Que você pode sair do comum, né? E servir uma coisa assim, com brasilidade e orgulho de ser brasileiro. Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar através dos nossos sabores, que tem tanta coisa maravilhosa nesse nosso país, né? Vamos sobressair as boas e as outras a gente vai disfarçando, botando ali, né? Tentando, né, não mostrar. E não fazer como o seu cliente, né? Que falou
que ficou 50 anos sem conhecer Cará, ó, e não deixe passar essa oportunidade, né? Vamos descobrir agora. Exatamente, exatamente. O Brasil é maravilhoso, o brasileiro é incrível, né? Eu acho que a gente tem figuras maravilhosas em todas as esferas, né? Fazendo sucesso aí fora. Hoje mesmo tem a entrega dos prêmios dos 50 melhores do mundo, da América Latina, e tem uma expectativa muito grande de vários chefes e restaurantes, né? Entre outros estabelecimentos de gastronomia, que podem ganhar, né? Quanto que a gente pensou que a gente ia, né, que a gente ia ver tantos brasileiros, cozinheiros, chefes aí fazendo esse brilhando sucesso. nessas listas, né? Então, vamos celebrar. Quem puder, né, nesse momento aí, pedir os deliveries das pessoas, né, de comida brasileira, faça isso. Peça, valorize o que é nosso, né? Valorize o que é nosso, incentive, porque assim, tá difícil, tá bastante difícil para os restaurantes. Quem puder ir presencialmente, vai. Quem não puder, porque está em isolamento, porque não pode, peça um delivery de uma boa comida brasileira. A Calil está aqui sugerindo, né? É isso, Jesus Cristo não marcou um último baile, nem um último jogo de futebol, e sim uma última ceia. Então vamos aí fazer nossas ceias, né? Com muita brasilidade. Exatamente. E não esqueça da farofa. Ai, que eu sou uma farofeira. Final do ano sem farofa final do ano sem alegria. A farofa tem aquela alegria, né, na boca da gente. Então faça uma farofa diferente, bota uma coisa diferente, né? Surpreenda com a nossa brasilidade. A gente mesmo no nosso horário, mas enfim, convido todo mundo que está aí nos assistindo a conhecer mais as coisas do Instituto Brasil Agosto, a estar junto comigo e com a Flavinha nas próximas projetos que a gente tem junto. E tem coisa, hein? Tem coisa nova vindo aí, hein? Muita! E obrigada mesmo pela conversa. Obrigada, Bel. Um beijo grande, um beijo para todo mundo do Instituto. E um 2021, já com certeza, muito melhor que 2020. Sem dúvida, vai ser. Um beijo. Obrigada, Flavinha. Beijo para todos que estavam aqui com a gente. Beijão. Tchau, beijo, tchau.